Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a resolução do livro texto Moisés no Sensweigen, o curso de Física Básica, volume 3, Eletromagnetismo. Vamos resolver a questão 2 do capítulo 2, que trata sobre a lei de Coulomb. Vou fazer a leitura do problema e em seguida resolvê-lo. Então o problema 2 diz o seguinte, pessoal, né? Em 1 litro de hidrogênio gasoso nas condições NTP, né, normais de temperatura e pressão. Letra A. Qual é a carga positiva total contida nas moléculas e neutralizada pelos elétrons? Letra B. Suponha que toda a carga positiva pudesse ser separada da negativa e mantida à distância de 1 metro dela. Tratando as duas cargas como pontiformes, calcule a força de atração eletrostática entre elas em kgf, né, quilograma-força. Letra C. Compare o resultado com uma estimativa da atração gravitacional da Terra sobre o Pão de Açúcar. Então vamos lá. Então, pessoal, você sabe que hidrogênio gasoso, né, é representado por duas moléculas, dois átomos de hidrogênio, tá? Então a gente sabe que um átomo de hidrogênio tem um próton e um elétron, então se é um hidrogênio gasoso, então tem 2 prótons e 2 elétrons, né? H2 significa isso, certo? É o gás de hidrogênio, né? Com 2 prótons e 2 elétrons. Eu tenho 1 litro desse gás para fazer a análise. Então letra A, então vamos calcular qual é a carga total, né, da carga positiva. Então a gente sabe que 22,4 litros, né, equivale a 1 mol, né, ou o número de Avogadro, né, que é 6,023 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos, né, de uma dada substância, que nesse caso, né, é o nosso hidrogênio gasoso. Se eu tenho 1 litro dessa substância, então quantas moléculas em 1 litro, né, vai ter de hidrogênio gasoso, né, fazendo a regra de 3. Quando você fizer a regra de 3, você encontra que esse X, né, é 0,27 vezes 10 elevado a 23 moléculas de hidrogênio gasoso. Então, se eu quero calcular a carga total da quantidade positiva desse gás, né, vou usar a estimativa na eletrostática, né? A carga total é o número, né? É o número de moléculas, né, contidas na amostra vezes a carga elementar, né? Então, como são dois prótons, então é 2 vezes essa quantidade. Que quantidade? Essa que nós encontramos de 0,27 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio gasoso. Quando você substituir 2 vezes esse resultado, né, e sabendo que a carga elementar do próton é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, você encontra uma carga total, né, da quantidade positiva, né, dessa substância de 8,6 vezes 10 elevado à terceira Coulomb. Letra B, nós vamos calcular a força elétrica em kgf, né, quilograma-força. Então a gente sabe que a força elétrica ela é dada pela lei de Coulomb, né? Kq² sobre d², né? K é a constante eletrostática, que no vácuo vale 9 vezes 10 a nona, no SI. A carga Q é essa que nós acabamos de encontrar, e a distância entre essas cargas, né, considerando como pontiforme, é de 1 metro. Então está tudo no SI, substitui aqui, você encontra uma força elétrica em Newton, né, que é o SI, 665,64 vezes 10 elevado à 15ª potência Newton. Se você quer converter esse resultado para quilograma-força, você tem que fazer a seguinte relação, né? Nós sabemos que 1 quilograma-força equivale a 9,81 newtons. Então você vai pegar esse resultado que nós acabamos de encontrar da força elétrica em newtons e dividir por 9,81. Quando você faz isso, você encontra uma força elétrica de 6,8 vezes 10 elevado à 16ª potência quilograma-força. Tá? Então esse é o resultado aí para o item B. E o item C é para você comparar, né, a força gravitacional, né, entre a Terra e o Pão de Açúcar, comparar essa força gravitacional com a força elétrica que nós acabamos de encontrar em kgf. Então, se a força gravitacional é dada por esse resultado, né,
quais são os valores conhecidos da força gravitacional, né? O G, que é a constante gravitacional, 7 vezes 10 a menos 11 newton, metro quadrado sobre quilograma ao quadrado, no SI. A massa da Terra, que é o M grande, que eu estou chamando de 6 vezes 10 a 24 quilos. A massa Mzinho do Pão de Açúcar, né? Se você fizer uma busca, né? Em 2012 foi feita uma pesquisa do INME, junto com algumas universidades, né, do Rio de Janeiro e de São Paulo, e determinaram a massa, né, do Pão de Açúcar em torno de 580 milhões de toneladas. Tá? Então, se você quiser determinar de forma... Foi 2 anos de pesquisa para encontrar esse resultado, certo? Então, se você quiser encontrar esse resultado por outros caminhos, né, você pode fazer uma estimativa. Como é que você calcula massa? Massa é densidade vezes volume. Então, se você souber a densidade da rocha do Pão de Açúcar e fizer uma estimativa de dimensão, de volume do Pão de Açúcar, né, considerando, por exemplo, o Pão de Açúcar como cilindro. Vamos começar assim, né, fazendo uma análise mais grosseira. Né? Então, a base seria um círculo. Qual é a área da base? Você determina, né, com base nas dimensões que você pode buscar na internet, vezes a altura do Pão de Açúcar. Então, a área da base vezes a altura é a área do cilindro, né? E isso vai dar um volume. Então, se você pegar esse resultado, né, sabendo as dimensões da base e da altura do Pão de Açúcar, você que determina o volume, multiplica pela densidade, né, da rocha, considerando como sendo todo o Pão de Açúcar feito de um único tipo de rocha, né? Vezes essa densidade, você determina a massa do Pão de Açúcar. Então, você deve encontrar um valor aproximado, né, da mesma ordem de grandeza, de 580 milhões de toneladas. Então, para converter para quilo, multiplica por 10 a terceira. E o raio da Terra é conhecido aproximadamente 6,4 vezes 10 a sexta metros. Com todos esses resultados, você substitui aqui, encontra a força gravitacional em Newton, que dá esse resultado. Convertendo para kgf, divide por 9,81. Quando divide por 9,81, você encontra a força gravitacional em kgf, de 57,94 vezes 10 a décima potência. Se você quer comparar esse resultado com a força elétrica, você divide um pelo outro. Quando você divide um resultado pelo outro, né, a força elétrica sobre a força gravitacional, o módulo, claro, você vai pegar esse resultado e dividir por esse. Quando você divide, você vai encontrar 0,12 vezes 10 a sexta. Esse número não é importante para análise de comparação, né, de ordem de grandeza. O mais importante é a potência. Você despreza esse resultado e mostra que a força elétrica comparável à força gravitacional é da ordem de 10 a sexta vezes maior que a força gravitacional. Então, a força elétrica é 1 milhão de vezes maior que a força gravitacional, né? Lembra que o item B foi a força gravitacional entre as cargas, né, consideradas pontiformes a 1 metro de distância. E toda aquela massa do Pão de Açúcar gera uma força gravitacional entre o Pão de Açúcar e a Terra, né, que é 1 milhão de vezes menor, ou seja, a interação elétrica, né, ela é mais significativa, né, ela tirando a análise, né, para grandes corpos massivos, né, o nosso sistema solar como um todo, corpos extremamente grandes, né, você pode ver que a relevância da força gravitacional, né, é insignificante, comparável à força elétrica, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!